Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós paramos, segundo os catecismos dados por aí, no número 223. Eu suponho que os senhores estão acompanhando, assim que o trem vai seguindo, avante. E depois, se não acompanharam, por alguma razão, os senhores têm no canal todas as aulas, até a presente. Então nós estamos aqui, creio na Igreja Católica, nesse artigo do Catecismo, e vamos ver a sexta parte desse artigo, daqueles que estão fora da Igreja. É muito importante, tudo aqui é importante, mas é muito bom e oportuno aprender bem isso daqui, porque nós usamos errado. Às vezes as pessoas chamam de infiéis quem é um herege, às vezes é um cismático e chamado de infiel. Esses nomes estão errados, dados são pessoas específicas. Então nós vamos ver isso daqui direitinho. Um apóstata, um pagão, por exemplo, é pagão e não é apóstata. Vamos ver isso direito, segundo o catecismo. Então é bom entender para evitar o uso das palavras de modo errado. Então a pergunta 223. Quem são os que não participam da comunhão dos santos? Aqueles que não participam da comunhão dos santos são na outra vida os condenados, e nesta vida, aqueles que não pertencem nem à alma nem ao corpo da Igreja. Quer dizer, aqueles que estão em estado de pecado mortal ou se encontram fora da verdadeira Igreja. Então aqui, os senhores já sabem o que é a comunhão dos santos, porque ouviram o último catecismo que foi postado, seguramente. Então, nós vimos lá quem são os membros da Igreja, a hierarquia da Igreja, e agora vamos ver quem não participa da comunhão dos santos. Então aqui, aqueles que não pertencerem nem à alma nem ao corpo da Igreja, ou seja, aqueles que estão em estado de pecado mortal e se encontram fora da verdadeira Igreja. Então vamos ver agora, e o catecismo vai se explicando. 224. Quem são os que se encontram fora da verdadeira Igreja? Aí aqui nós vamos estudar cada uma classe dessas pessoas. Encontram-se fora da verdadeira Igreja os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. 6 classes de gente. A saber, novamente, infiéis, judeus, hereges, apóstatas, cismáticos e excomungados. Então vamos ver agora cada uma classe cada um tipo de pessoas nesse estado, hein? Quem são os infiéis? Isso é muito importante. Os infiéis são aqueles que não foram batizados. Isso aqui é um elemento essencial. Por exemplo, o hindu na Índia, que nasceu lá e tem os seus falsos deuses lá. Um budista lá no Tibete nunca foi batizado. É um elemento essencial para ser um infiel. Então, não foram batizados e não creem em Jesus Cristo. Então aqui outra característica, não creem em Jesus Cristo. É verdade que os hindus e os budistas, eu não sei, parece que alguns também acreditam em Jesus Cristo, mas eles acreditam em Jesus Cristo como uma reencarnação de Buda, então é complicado, né? Não serve para nada. Se eu acreditar em Nosso Senhor achando que Ele é uma outra vida de um falso Deus, isso é um absurdo, não serve para nada. É a mesma coisa que não acreditar em Nosso Senhor. Então aqui não entra o hinduísmo que aceita Nosso Senhor como a reencarnação de um ídolo deles, que agora não vou me lembrar, creio que é visto, sei lá, bom, não vale a pena nem citar o nome desses falsos deuses. Seja porque creem e adoram falsas divindades, como os idólatras, seja porque, embora admitam o único Deus verdadeiro, não creem em Jesus Cristo como Messias, nem como vindo na pessoa... não creem em Cristo Messias, nem como vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem havendo de vir ainda. Tais são os maometanos e outros semelhantes. Então, por exemplo, os maometanos, os muçulmanos, eles acreditam num Deus que supostamente é o mesmo que o nosso, e nós vimos que deles é um só, que não tem pai, que não tem filho e não tem Espírito Santo. Logo, Alá não é pai porque não tem filho. E lá no livro deles sempre falam, primeiro capítulo do Alcorão, Alá é não sei o que lá, no pipipi, popopó, e não tem filho. Sempre é assim, para negar
à Santíssima Trindade. Não, eles insistem. Então, se não é pai, porque não tem filho, logo não vai ter o Espírito Santo, não é o Deus verdadeiro. Então, quando eles adoram este ser, eles são idólatras, porque estão adorando um Deus falso. Não é o Deus verdadeiro. Então, quando a gente vê aí uma reunião ecumênica entre judeus, muçulmanos e cristãos, que supostamente são a religião que tem um só Deus, as religiões que têm um só Deus, mas estamos falando de 3 deuses diferentes. Porque o Deus dos judeus não é o mesmo Deus dos hebreus, perdão. Os hebreus e os judeus são os mesmos. Não é o mesmo Deus dos muçulmanos. E o Deus dos muçulmanos, dos judeus, não é o mesmo que o nosso. Mesmo que falemos de um só Deus. Então são gente idólatra aqui os infiéis, porque não foram batizados, não creem em Jesus Cristo, têm falsas divindades e creem que são deidades e adoram elas como deuses, não admitem um único Deus verdadeiro e não creem em Nosso Senhor como Messias vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como o que há de vir. E aí nós colocamos aqui os muçulmanos e outros semelhantes. Então aqui os infiéis, características. Agora, se por exemplo um batizado por desgraça cai e apostata da fé e vira um budista, ele vai ser um apóstata. Mesmo que ele esteja aderindo à infidelidade, adorando falsos deuses. Mas como ele é batizado e o batismo não tem como tirar da alma, ele é um batizado que renega o seu batismo, que renuncia o seu batismo e cai numa religião contrária à fé católica. Mas ele não vai ser um infiel. Ele vai estar na religião de infiéis, mas com estado de apóstatas. Vamos ver a seu momento os apóstatas. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles que professam a lei de Moisés e não receberam o batismo nem creem em Jesus Cristo. Então aqui isso é muito forte, principalmente no protestantismo, o neopentecostalismo de modo específico, que tem exaltado a figura dos judeus. Aí nós poderíamos dizer, mas padre, Nosso Senhor foi judeu, Nossa Senhora foi judia, os apóstolos são judeus, o Antigo Testamento veio por via dos judeus, então por que esta diferença entre judeus e católicos? Então, primeiro, a diferença foi posta por eles, porque eles não aceitaram o que a lei e os profetas haviam prometido, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós damos um nome específico para esta recusa de Nosso Senhor, que chama perfídia. Ou seja, são pérfidos. Eles não foram fiéis a uma promessa que Deus cumpriu. Isso é absurdo, hein? Se nós pegarmos todas as profecias, desde o Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, nós vamos depois ver uma pessoa no Novo Testamento que cumpre tudo o que foi prometido no Novo. E essa pessoa é quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eles veem que é Nosso Senhor, porque quando ressuscita Lázaro, por exemplo, o que os judeus disseram? Esse homem faz muito milagres, temos que matá-lo? Isso é absurdo. Logo, o Messias era um homem que faria muitos milagres. E eles falam, não, vamos matá-lo. Nosso Senhor ensina com verdade, até o povo dizia, não, nós há tanto que não ouvimos alguém que ensine como Nosso Senhor. E a sinagoga fala o quê? Vamos matá-lo por competição em vaidade, não? Em vez de ensinar a verdade, submeter a ela, queriam mais do que Nosso Senhor. E aí nós vemos os sumos sacerdotes maquinando contra Nosso Senhor. Então não foi o pecado de Anás ou de Caifás, porque quando gritaram lá, crucifica-o, gritou um povo, com exceções. Nossa Senhora não gritou isso, obviamente, São Pedro muito menos, e os outros apóstolos não gritaram isso. Por isso a exceção é fiel, e o comum dos mortais daquele povo são os que gritaram crucificam. E ao executarem Nosso Senhor, eles se fazem assim pérfidos. Eles mataram a promessa de Deus, porque eles não quiseram aceitar. Isso é um pecadaço, hein? É o maior que pode existir. Então essa classe de gente, aqui não é antissemitismo, nada dessas bobagens, hein? Eles também se convertem, nada que o batismo não resolva, e aí eles viram, inclusive, grandes católicos quando acontece o milagre de uma conversão deles. Por exemplo, o judeu Ratisbona, famoso judeu, que ganhou uma medalha de Nossa Senhora das Graças, de um amigo católico, e o amigo pediu para ele guardar essa medalha. E se ele lembrasse alguma vez de rezar o Lembrai-vos, ó Piíssima de São Bernardo. E ele, guardou. Uma vez ele entra numa igreja
se não me engano, em Roma, na Itália. E aí aquela mesma senhora que estava na medalha apareceu para ele e ele se converte. Ele se converteu, depois fundou aí a Congregação das Filhas de Sião, que dedicava a converter judeus. Hoje eu não sei o que elas fazem. Talvez venha um plano de saúde por aí. Já não se querem converter mais judeus. Mas então, os judeus não são infiéis. Há uma infidelidade pessoal de todo o povo, de cada um e de todos eles ao mesmo tempo, contra a promessa de Deus. Então esta infidelidade é uma perfídia, mas só que eles têm elementos que os infiéis não têm. Por exemplo, a lei de Moisés, os profetas, o budista e o hinduísta lá não tem isso, nem resquício. Então eles não estão na mesma classe de gente, diria o nordestino, maligno, né? Ou maligno. Não, é outro tipo de inimigos da fé católica. Agora, quem são os hereges? A questão 227. Os hereges são as pessoas batizadas que recusam com pertinácia crer em algumas verdades reveladas por Deus e ensinada como de fé pela Igreja Católica, por exemplo, os arianos, os nestorianos e várias das seitas protestantes. Então nós vemos aqui a diferença. Um herege, ele já é um ser batizado, ele conhece a doutrina, mas ele se recusa em crer em uma ou outra. Mas ele acredita em muitas ou poucas, mas tem algum ato de confiança em algo da revelação, ou seja, da Sagrada Escritura e do ensinamento da Santa Igreja. Mas ele não acredita em todas as verdades. Mas ele é totalmente diferente de um judeu e ele é absolutamente distinto também de um infiel. Vocês notam a diferença? Então eu não posso chamar um herege de infiel, porque um infiel é infiel e o herege é herege. Não confundamos os nomes, porque os nomes expressam o que aqueles são de fato, com propriedade. Santo Tomás explica que o herege é aquela pessoa que escolhe. A etimologia do nome quer dizer isso. Então, por exemplo, se eu escolho crer que Nosso Senhor é Redentor por uma escolha pessoal, eu sou um herege. Eu acertei na minha escolha, mas só que eu estou usando a autoridade, a minha pessoa, o meu critério, o meu gosto pessoal, e não a majestade divina que revelou que Ele é o Redentor. Então, por exemplo, é um ato de heresia. Por isso hoje é muito assustador quando as pessoas falam, não, eu tenho a minha religião, adoro Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu modo, eu creio em certas verdades que eu acho que são verdadeiras. Isso é típico de um herege. Ela pode rezar terços, ela pode fazer peregrinações, mas quando eu é a regra, é o herege. Por quê? Porque a fé é uma submissão de nossa inteligência à verdade de Deus que se revela, porque Ele não pode se enganar e nem enganar-nos. Então Deus disse, meu Filho é Jesus Cristo, Ele é o Redentor, eu gostando ou não gostando, eu tenho que fazer o quê? Creio. Pela autoridade de Deus que disse e que manda a crer e que não pode nos enganar. Agora, se o meu gosto pessoal coincide com isso, perfeito. Agora, se não coincide, eu não posso recusar Nosso Senhor. Agora, tampouco eu posso colocar o meu gosto pessoal por gostar muito do Nosso Senhor e do seu Evangelho como regra de fé. Por que não? Aí vai ser um assentimento humano que vai fazer com que eu esteja selecionando por um critério pessoal. É um herege. Então, o herege também seleciona coisas para não crer. Por exemplo, o inferno. Fala, não, Deus é tão bonzinho, Ele nos criou, morreu na cruz para nos salvar, e será que vai ter um inferno para condenar os rebeldes? Isso é um excesso. Então, ele anula o inferno. E aí, então ele é o quê? Um herege, porque ele escolheu não crer no inferno que existe. Nós, querendo ou não, minha vontade não muda a existência das coisas. É um herege. Aí vamos ver, existem hereges formais, que são aqueles que fazem com pertinácia, com malícia, com conhecimento da verdade e ódio à verdade conhecida. E existem hereges materiais. É quando errou ao dizer tal coisa, formulou errado o seu raciocínio. Bom, ainda não perde a fé, mas o formal sim. Tem que ter a malícia, a pertinácia para perder a fé católica. Agora vamos a outra classe de gente, dentro dos batizados que não se comportam bem. 228. Quem são os
apóstatas. Os apóstatas são aqueles que abjuram, isto é, negam com ato externo a fé católica que antes professaram. Por exemplo, nós temos aqui a apostasia de nações, porque as nações também foram batizadas ao aderir a nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos a apostasia de pessoas, de indivíduos. Por exemplo, uma pessoa católica batizada que hoje vai no centro espírita e renuncia a Nosso Senhor para ser filho de Ogum, num terreiro. Então ela vai deixar o seu pertencer à fé de Nosso Senhor para ser de outra coisa que é uma falsa religião. Então, ao renunciar à sua fé católica, é um apóstata. Aí aqui, por exemplo, se um batizado se faz judeu, apóstata. Se um batizado se faz infiel, apóstata. Porque supõe o quê? Que tinha fé, que renuncia à fé verdadeira para aderir a uma falsa religião, uma falsa doutrina. Em matéria de fé, sempre. Agora, outra classe de gente, dentre os batizados, quem são os cismáticos? 229. Os cismáticos são os cristãos que, renegando explicitamente algum dogma, explicitamente algum dogma, se separam voluntariamente da Igreja de Jesus Cristo ou dos seus legítimos pastores. Então, aqueles, em outras palavras, são o quê? São batizados que creem em tudo, por princípio, creem em tudo que a igreja ensina, mas eles fazem uma igreja paralela. Eles fazem, tem a paróquia e eles fazem uma igreja paralela, não subordinada à Igreja de Jesus Cristo. Por exemplo, nós temos aqui a Igreja Brasileira, não a da CNBB somente, que ensina uma nova religião, mas a ICAB, chamada Igreja Católica Apostólica Brasileira, que foi fundada por um bispo rebelde que queria aí se casar e queria fazer uma igreja nacionalista, ao gosto e critério comunista. Então o que ele fez? Ele pediu para o Papa, que reinava Pio XII na época, a dispensa para certas coisas, e mostrou uma doutrina, ademais ele era herege já, e mostrou uma doutrina herética. Então o Papa o fuzilou com a excomunhão. O que ele fez? Excomungado, ele funda uma igreja paralela à Igreja Católica, que leva o mesmo nome, que supostamente tem a mesma doutrina, mas não tem, que tem um sacerdócio igual, mas não tem, eles mudaram tudo. Então, uma igreja que leva a uma existência à parte e fora da Igreja Católica. Então, isso é um cismático. O cisma pode ser institucional, como fazer uma igreja, mas pode ser também pessoal. Por exemplo, o cismático é aquele que adere ao cisma. Então, qualquer católico romano que vá para que adere à doutrina da falsa Igreja Católica Brasileira, ele é um cismático também. Não precisa cada indivíduo formar uma religião, não. O fato dele aderir, ele adere àquela fundação. Aí é um cismático. Existem muitos. Eu estava olhando, até eu não sei por que milagre isso, algumas igrejas em São Paulo, dentre avisos desnecessários e desagradáveis, tinha uma lista de umas 11, 12 igrejas, não me lembro o número, que são supostamente católicas, mas são falsas igrejas católicas que enganam muita gente. Aí estava a Igreja Brasileira, estava escrito uma igreja carismática católica, que não é nem a renovação, né? É outra coisa, talvez muito pior do que isso, não? Que se formou com padres e como uma religião à parte. E tinha outros nomes que pareciam nomes católicos, mas assim sempre deturpado com algum acréscimo. E a lista interessante. Não sabia que existiam tantos pseudos católicos que na realidade são cismáticos, com nomes parecidos. A mais conhecida igreja brasileira mesmo. Quem são os excomungados? Os excomungados são aqueles que por faltas graves são fulminados com excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo, e portanto são separados como indignos do corpo da igreja, a qual espera e deseja a sua conversão. Então, o excomungado é um que está abaixo de uma pena. Tem que ser uma autoridade que dá, hein? Não é qualquer um que excomunga outro. Tem que ter um pecado grave, público, ou não, depende do crime contra o direito canônico, e é fulminado por esta sentença. Ele pode, depois de excomungado, virar um cismático.
mas não é não é uma consequência necessária. Mas, bom, excomungado é uma coisa, cismático é outra. Em princípio, todo cismático está excomungado, mas nem todo excomungado é um cismático. Eu não sei se os senhores notam a diferença. Sim? Perfeito. Agora, pergunta 231. Deve-se temer a excomunhão? Sim, deve-se temer grandemente a excomunhão, porque é o castigo mais grave e mais terrível que a igreja pode infligir a seus filhos rebeldes e obstinados. Então, outra coisa, tem que ser rebelde. Bom, isso 99% da população católica é. Depois, tem que ser obstinado. Então, é um erro que a igreja já corrigiu e a pessoa insiste. Insiste naquilo. Então, por exemplo, Lutero, quando foi corrigido os seus erros doutrinais, ele insistiu que aquilo era verdade. Quem estava errado seria a igreja. A igreja corrige, e quando ele resiste à verdade, a igreja o excomungou. E assim, praticamente todos os heresiarcas que existiram. De que bens ficam privados os excomungados? Os excomungados ficam privados das orações públicas, dos sacramentos, das indulgências e excluídos da sepultura eclesiástica. Por exemplo, quando morre Edir Macedo, eu não posso ir lá e rezar um funeral para ele como eu faria para qualquer batizado. Por quê? Porque ele é um herege e ele é um heresiarca, ele leva mais almas para aquela seita que ele fundou. Então ele é privado de tudo isso daí. Aí fala, mas é a salvação da alma dele. Sim, se ele se converter, ele tem que abjurar o erro que ele ensinou, professar a fé católica, aí ele é posto novamente dentro da igreja, aí pode receber os sacramentos, as indulgências e a sepultura eclesiástica é ser enterrado como católico. O padre vai lá, abençoa o território onde vai ser sepultado o nosso corpo, faz todo o ritual da fúnebre, porque é algo triunfante aquilo. Porque mostra que um católico, uma alma fiel a Deus, cumpriu o seu combate, morreu, ou seja, passou daqui para, supostamente, deveria ser para o céu. Se ele não salvou, já é um problema dele, que está enganando, inclusive, os homens da igreja, que é uma fraude. Mas isso é ele, a alma dele. Mas agora, se é um rebelde, por exemplo, também estão privados da sepultura eclesiástica os adúlteros. Eu não posso enterrar, triunfar com toda a pompa um adúltero que foi infiel ao seu matrimônio e um homem que foi casado 60, 70 anos e morreu fiel à sua esposa a vida inteira. Não posso. Seria uma injustiça. Enterrar um iníquo publicamente e enterrar um homem que realmente sofreu tantas coisas, quase um mártir, para estar ali na sepultura eclesiástica. Então, a igreja também proíbe. Pecadores públicos, certa classe de pecados, assim, todos os pecados são malignos, mas certas classes que são de escândalo. Almas que escandalizaram a outras e, bom, também são privadas da sepultura eclesiástica. Podemos nós, é a última pergunta sobre o tema, podemos nós auxiliar de alguma maneira os excomungados? Pergunta 233. Nós podemos auxiliar de alguma maneira os excomungados e todos os outros que estão fora da verdadeira igreja, com advertências salutares, com orações e boas obras, suplicando a Deus que pela sua misericórdia lhes conceda a graça de se converter à fé e de entrar na comunhão dos santos. Olha, a igreja desde sempre fez de tudo para converter a todos. Entre os judeus nós temos um monte de mártires, hein? Os judeus não só mataram nosso Senhor os apóstolos, alguns dos apóstolos, mas só que eles também infernizaram a cristandade todos os séculos dos séculos até o presente, tem isso daí. Nós temos um menino muito famoso, São Simonim, eu não sei se em português é Simonim, Simonzinho, Simão, diminutivo, seria o quê? Sei lá. Simãozinho, talvez o Simãozinho, São Simãozinho de Trento, é um menininho pequeno, não sei se era um bebê, se ainda caminhava, era um menino, em que ele foi pego por alguns hebreus, judeus, e os judeus fizeram com esse menino tudo que há 2000 anos atrás fizeram com Nosso Senhor. Flagelaram, crucificaram e pegaram o sangue desse menino e fizeram alguns pães da Páscoa deles,
é o que eles chamam o segredo do sangue. E comiam o pão e depois desfaziam do cadáver desta vítima. Quem morreu assim? São Domingos del Val, são dominguitos, os espanhóis chamam, que é um menino que ia acolitar a missa na Semana Santa e foi pego por outros que faziam o mesmo que fizeram com São Simonim. Nos anos, princípio do século passado, nós temos, eu não me lembro o nome dele, mas é um sacerdote, se não me falhar a memória, um franciscano, que na Rússia os mesmos pegaram para fazer o mesmo. E aí, qual era a razão deste ritual tão macabro? Era assim, sabe Deus, é que se por acaso o Messias foi mesmo Jesus Cristo, eles entram em comunhão com o Messias bebendo o nosso sangue nos pães. É isso que conta a história. Mas então, para convertê-los, a igreja nunca se cansou de fazer todos os meios possíveis, inclusive de protegê-los. Em Pio XII, até hoje é difamado por ter inclusive vendido os cálices para defender, para pagar fianças e coisas para essa gente não morrerem como baixo a tirania. A igreja protegia a vida deles também, com esperança que eles se convertessem. Na Sexta-feira Santa, a igreja reza praticamente por toda a classe dessas pessoas, nas orações solenes que ela faz, e depois nós temos entre todos eles mártires, grandes apóstolos que se dedicaram vida inteira para converter judeus, maometanos. Entre os maometanos está o Carles de Foucault, que é um religioso que deixou toda a França e todas as comunidades da vida para viver entre muçulmanos e convertê-los. E muitos outros. Entre cismáticos, nós temos São Josafá, que foi morto a pauladas pelos cismáticos chamados ortodoxos, e ele lutou toda a vida para que estes voltassem à comunhão com a igreja. Então, se nós temos mártires entre toda essa gente, é porque a igreja tentou estar próxima deles, sem ser deles, obviamente, para trazê-los à comunhão católica. Não. Tudo isso acabou, hein? Porque hoje é o ecumenismo, de tal modo que se é hindu, tem mais deuses, mas tem um verdadeiro no meio, então tá bem. Se você é macumbeiro, tem um sincretismo, mas no final das contas, Oxalá e Jesus Cristo vai dar na mesma coisa, então você está unido ao Nosso Senhor. Se você é ateu, mesmo que você não creia, Deus está te olhando. Então hoje existe essa grande fraternidade universal que o comunismo atraiu, que é para a religião realmente do anticristo. Mas só que nunca foi assim. Nosso Senhor disse o quê? Ide a todos os povos e fazei todos meus discípulos. Então, não pode ser que todos estejam na verdade ao crer em coisas contrárias. Isso é simples. Não pode ser que o hindu esteja na verdade se crê em algo contrário ao que Nosso Senhor ensinou. E assim nós podemos falar entre os protestantes. E é uma realidade tão grotesca que até entre mesmo os modernistas, hein? Que são coisas, negam verdades ou dissolvem com tanta ambiguidade que não é a mesma religião também. Não sei em que classe de colocá-los. Em todo caso, leva à apostasia. Mas vemos aí, então, Nosso Senhor quer o quê? Que todo mundo se curve à sua verdade. Por isso o apostolado. Em toda a classe dessas pessoas, desses povos, principalmente, morreram. Não? Já os apóstolos, São Tomé, que vamos celebrar sua festa, morreu justamente entre pagãos, tentando convertê-los. Na Índia morre o apóstolo. Nós temos aí São Pedro, que morre em Roma, mas quem executou foi o Império Romano, junto com São Paulo, e o quê? Pagãos que querem matar, calar o Evangelho de Nosso Senhor. E a igreja não se dá por vencida. Depois batizou o Império Romano, a Índia ficou restrita a um lugar chamado Malabar, mas só que onde os apóstolos pisaram, morreram mártires, mas deixaram a igreja estabelecida. Não. Mas só que fizeram o quê? Destruir o paganismo para implantar o cristianismo. As duas coisas não podem conviver juntas de braços dados numa reunião de Assis, uma reunião ecumênica, porque realmente é apostatar do Deus verdadeiro e anestesiar as consciências no erro, falando que todos nós, querendo ou não, estamos com Deus verdadeiro, que só muda de nome, de figura, e isso realmente é absurdo. Então nós podemos fazer o quê? Nós devemos rezar pelos cismáticos, pelos hereges, pelos excomungados. E a igreja faz isso na Semana Santa. Mas nós devíamos fazer isso com mais frequência. E nós devemos também dar bom exemplo, porque por nossa falta de catolicidade plena, é que o nome de Deus é blasfemado e desprezado por eles.
Uma vez, e com isso concluo, um seminarista africano que estudou conosco, no seminário, ele estudava numa igreja modernista. Quando ele se converteu do paganismo da África para o modernismo, e do modernismo para o catolicismo tradicional de sempre. Então ele estudava num colégio, ele me falou uma vez numa recreação, ele falou assim, olha, eu estudei com um judeu na escola, e como a escola era católica, todos tinham que assistir missa, todos, inclusive o judeu. E uma vez o judeu disse para ele, olha, se eu acreditasse que nesta hóstia está o Deus verdadeiro que vocês acreditam, eu trataria ele um pouquinho melhor do que vocês. Olha só. Isso, um judeu. E o que ele disse? Ah, verdade? E isso foi o quê? Um murro na cara, na alma do católico. E é verdade. Nós cremos que é o Deus verdadeiro que está na hóstia consagrada. Nós deveríamos tratá-lo melhor do que o que um judeu pensaria ao saber com uma fé humana do que nós cremos com uma fé divina. Perguntas.